Alexandre diz aqui: Cris me ensinou pencas sobre como ser um escritor de verdade. Não é rasgar seda. Cris sabe. Você que ministra, né, oficinas, né? Não sei se é essa a palavra, ministrar, mas assim, como é esse contato com essas pessoas que chegam e para você, né, passar um pouco da sua experiência, da sua... O Alexandre já disse alguma coisa aqui, né? Que você ensinou muita coisa, especialmente desse lugar que não o escritor necessariamente, mas o humano, né, tem que se colocar, que ele não tem que estar sempre necessariamente sendo adulado, sempre ali em volta dos elogios ou do reconhecimento que vem a partir de um prêmio, porque o prêmio diz também sobre um tempo, diz também sobre aquele leitor, aquela leitora que participou do júri, e, né, tem toda uma questão aí de caráter mais subjetivo, inclusive, que não significa necessariamente que o livro que não foi escolhido não é também bom. O Alexandre, na verdade, não fez oficina comigo, mas é um amigo querido, uma pessoa com quem eu já conversei infinitas vezes sobre literatura. Ele é escritor também, então também convido a conhecerem as obras dele. A gente troca muito, a gente conversa muito sobre o fazer, né? O fazer literário, os desafios que envolvem a escrita literária. Então, nesse sentido também que ele colocou, mas independente, né, do ambiente em que essas conversas estão acontecendo, seja no ambiente da oficina, seja no ambiente mais de casa ou do bar, ou onde quer que eu esteja conversando ou falando sobre esse tema, ou aqui mesmo, sim, Marcelo, acho que isso que você colocou é bem importante. A gente, o que às vezes é difícil, né, é bem desafiante, mas é importante para o escritor, aquilo que, como eu falei anteriormente, se manter leal ao que para você naquele momento está fazendo sentido escrever. Eu acho que isso é o primordial. Não se distanciar daquilo que para você faz sentido, em busca talvez de uma aceitação mais rápida ou mais fácil, esse tipo de coisa, né? Ou de atrair mais pessoas, ou para que o caminho talvez não seja tão difícil, tão cheio de conflitos. Então, pelo menos eu vou por esse caminho, eu tento ir por esse caminho de escrever aquilo que para mim ainda faz sentido, aquilo que eu preciso escrever, porque às vezes a gente escreve aquilo que a gente precisa, né? A gente faz o livro que a gente consegue escrever, que a gente precisa escrever, a gente externa o livro que está gritando dentro da gente, que precisa sair, né? Que precisa estar concretizado numa folha de papel, enfim, nesse conglomerado aqui de folhas. Então, não necessariamente é o desejo do mercado, é o desejo do livreiro, é o desejo, né, de XYZ, mas é aquele livro que você tem condições de fazer naquele momento. Então, e não necessariamente é possível conciliar todas essas vontades em um único objeto livro. Às vezes não é possível. Então, pelo menos eu tento fazer aquilo que para mim faz sentido, do que me distanciar totalmente, né? E fazer algo que vai soar falso, que vai soar forçado, que vai soar... que não tem a minha cara, que não tem a minha voz, que não tem... né? Que não tem nada que seja meu mesmo. Eu gosto de falar, né, que o livro tem um pouco das nossas entranhas, né? Então, se não tiver nada meu ali, se for algo totalmente forçado, aí vira publicidade, aí eu volto lá atrás, vou trabalhar com publicidade, vou trabalhar com jornalismo empresarial, vou escrever aquilo que se esperava, né?
que eu escrevesse, vou receber a remuneração, está tudo certo, eu presto um serviço. Agora, a literatura, para mim, precisa ser mais do que isso. Então, mesmo que ela, digamos que em determinada fase, em um determinado momento, ela não seja uma literatura que tenha uma aceitação global e total, ou um não entendimento, né? Como a Carola falou, não é uma literatura tão fácil, mas é a literatura que, para mim, soa como verdade. E isso, para mim, é o mais importante, pelo menos nesse momento, assim.